Então, pessoal, estamos de volta ao nosso segundo período. Nós já vamos passar para o pastor Júlio, para ele continuar, então, a sua apresentação aí. Com você, querido pastor Júlio. Vamos lá, agora compartilhar. Só um momentinho. Vamos lá. Estão vendo aqui, né? Estão vendo a tela inteira? Sim, pastor, está aparecendo perfeitamente. Ok. Bom, eu quero, então, apresentar a minha família. Ali atrás de mim é o meu filho André, mora em São Paulo. O meu filho Pedro, que mora aqui conosco. Minha esposa Cris. Durante os anos de 2016 até 2021, eu acabei me envolvendo com essa organização chamada Wycliffe Associates, que ela criou uma nova metodologia de tradução, onde o foco da tradução não era mais a questão dos linguistas. Um parentezinho, aquele vídeo que o pastor Marcelo passou aqui para a gente no começo, é o vídeo original que deu a impulsão para quem criou a Wycliffe Bible Translation de começar um projeto de tradução na década de 30. Perceba que esse pastor, eu me esqueci o nome dele, fundador da WTB, ele chegou entre os índios e ele falou assim, o índio falou para ele, se Deus é tão poderoso, por que ele não se comunica conosco na nossa própria linguagem? E aí ele percebeu que ele precisava fazer alguma coisa e começou, então, esse movimento moderno de tradução da Bíblia. E eu vou apresentar, não hoje, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Wycliffe Associates, mas eu vou apresentar essas duas escolas diferentes, que uma delas, ela é focada mais na questão de uma tradução profissional, dos linguistas, uma tradução com exegetas, com corpo editorial e tudo mais. E essa tradução ela tem um custo, tanto um custo financeiro quanto um custo de tempo. Então, uma tradução para uma tribo indígena que você chega hoje para começar uma nova tradução, você vai gastar algumas centenas de milhões de dólares e vai gastar pelo menos uns 30, 40 anos naquela tradução. Então, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, né? Alguns anos atrás, a Alem chegou entre os Caiovás, ali em Dourados, e começou um processo de tradução da Bíblia. Esse processo da tradução foi financiado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, ali com base em Dourados, e eles levaram aproximadamente 30 anos para traduzir a Bíblia para o Caiová. E uma das palavras que eles entenderam que os índios se referiam a Deus era a palavra Tupã. E a palavra Tupã ficou cunhada como, em toda a Bíblia, de tradução Caiová, como a palavra que eles estavam se referindo ao nome de Deus. Passado alguns anos, sei lá, uns 15 anos, um pajé se converte ao cristianismo e vai buscar ajuda lá na sede da Alem. E quando ele busca ajuda e fala do que tinha acontecido, o que aconteceu com ele, eu estou falando isso porque eu estive com esse pajé, eu ouvi a história dele e isso daqui eu estou te falando para vocês de primeira mão, tá bom? Então, ele esteve ali com o pajé com o pessoal da Alem,
e deram uma Bíblia para ele, na linguagem dele, Kaiowá, e ele começou a ler. Passado uma semana, ele voltou lá para a sede da missão e falou: gente, vocês estão me falando de Deus, mas aqui vocês traduziram o nome de Deus como demônio. Aí eles falam: como assim traduzimos como demônio, né? Nós aprendemos com os índios que a palavra para Deus era Tupã. Ele disse: não, Tupã não é um Deus, Tupã é um demônio. E aquele pajé começou a ajudar aqueles tradutores da Além a fazer uma revisão de toda a Bíblia, porque eles entenderam que depois de 30 anos, 40 anos ali dentro da missão, trabalhando com os índios, eles ainda não eram autoridade linguística daquele idioma. Então, essa organização, a Wycliffe Associates, ela entendeu isso e ela começou a propor uma nova metodologia de tradução, onde ela reconhece que a autoridade da língua é o próprio falante da língua, é o nativo. Então, a partir de 2014, 2015, aconteceu uma mudança, tem acontecido uma mudança de eixo de tradução, onde a tradução muitas vezes está saindo das organizações como Além e outras organizações que mexem com tradução da Bíblia, e está migrando para a igreja novamente, como sempre foi. Eu tenho até um artigo que eu quero compartilhar com vocês, mas só vai ser beneficiado por esse artigo quem lê inglês. Infelizmente, eu não tenho esse artigo em português, porque é uma parte de uma tese de doutorado que foi escrita alguns anos atrás nos Estados Unidos, onde o doutorando estava propondo justamente isso, essa nova mudança de eixo de tradução da Bíblia, saindo da mão dos especialistas e indo para as pessoas comuns, para a Igreja de Jesus, né? Então, esse projeto da Wycliffe Associates foi um desses projetos que eu fui convidado a participar. Então, nós ficamos ali com os ticunas para ajudá-los nas ferramentas para que eles pudessem fazer a tradução da Bíblia. Então, nós fomos ali no Alto dos Solimões, perto ali da Colômbia e com o Peru, porque é o segunda maior etnia que nós temos a nível Brasil. São 35 mil, aproximadamente, índios ticunas. Se eu não me engano, o grupo mais intenso é o dos Kaiowás. Depois o ticunas entra como um desses grupos. Só que eles têm tribos no Peru, na Colômbia e no Brasil. No Brasil é majoritários. Só que a tradução que chegou da Bíblia para eles é do Peru. Um missionário que morava no Peru e ficava ali com aqueles índios. Só que algumas diferenças de grafia faz com que a Bíblia, traduzida para o ticuna, não seja entendida pelos ticunas brasileiros. Então, eles preferem ler a Bíblia em português, e eles conhecem pouco o português. O português é mais uma língua para comércio, para o dia a dia, mas não é a língua do coração deles. Mas eles preferem usar a Bíblia em português a usar a língua ticuna traduzida no Peru. Então, nós fomos lá ajudá-los, saímos ali de São Paulo e fomos lá para Tabatinga, lá naquele cantinho no Amazonas. Aí, São Paulo, eles são tão valorizados, até tem uma rua com o nome deles ali no bairro de Perdizes, né? Descemos ali na cidade de Benjamin Constant, faz divisa ali com Letícia, na Colômbia. Pegamos um barco, atravessamos toda essa floresta amazônica, 5 horas viajando por cima da floresta. Aí foi a nossa equipe de tradutores, o Rafael, Rodrigo Tinoco, o Júlio. Chegamos na cidade de Letícia, lá na Colômbia. Tivemos que atravessar o rio Solimões, ou Amazonas, nesses barquinhos aí, assustadores. 3 horas de barco para chegar até a Lauren
se uniu à nossa equipe. Fomos até a Tabatinga, no Amazonas. Foi uma viagem incrível. Estamos hospedados nesse hotel Cabanas. Aqui a nossa equipe completa. Monique, Ruth, Sérgio, Miguel com a sua esposa, o Tinoco, que eu já tinha apresentado, o Rafael e tudo mais. Lugar maravilhoso. Essa daqui, ó, era o Uber deles, o nosso Uber lá. É uma cidade muito pobre, muito indígena trabalhando. Participamos de uma cerimônia. Estão vendo? Estão visualizando? Sim, agora sim. Uma cerimônia de rito de passagem lá da aldeia. Eles têm muito medo do sobrenatural, muito medo. Eles vivem debaixo de uma pagelância assim, incrível. Descobrimos que o demônio que eles mais temem é esse demônio chamado Tchatchacuna. Esse Tchatchacuna já foi até objeto de tese de mestrado da Universidade Federal do Amazonas, porque quando o índio, no meio da floresta, se encontra com esse demônio, e esse demônio ele se personifica mesmo. Ele aparece para o índio, ele traz uma corda, e aí o índio se enforca. Daí o estudo de mestrado na Universidade Federal do Amazonas é justamente mostrar o índice de suicídio dos ticunas em função desse demônio espiritual chamado Tchatchacuna. Aí a gente perguntou por que traduzir uma Bíblia para o idioma ticuna? Aí a gente entra nessa questão da importância do idioma para o povo e tudo mais, que o idioma carrega muitos aspectos culturais. Nós estávamos ali para ajudar, então, na tradução dessa Bíblia. Tinham alguns pastores locais, como o pastor Eli, Mário, o pastor Domingos. E o processo de tradução, então, que a Wycliffe Associates tem proposto é ler o texto, se familiarizar profundamente com o texto, conseguir externalizar esse texto, explicar com as suas próprias palavras. E quando você chega nesse momento, você começa a escrever. E depois você faz um cheque por outra pessoa, conferindo o teu texto, a tua tradução. Depois você faz uma checagem de palavra por palavra. Depois faz uma checagem geral. É uma metodologia que a Wycliffe desenvolveu. E aí nós começamos a contar as histórias do Evangelho de Marcos para os índios. E depois que eles estavam familiarizados com pequenos trechos da história bíblica, eles começavam a escrever no próprio idioma. E depois essa tradução foi colocada no computador e finalmente ela foi impressa no idioma ticuna. Levamos tablet, levamos impressoras, levamos computadores, tudo para facilitar o trabalho deles. Dificuldades na hora da tradução, e é isso que eu quero trabalhar com relação, quando eu falei sobre a equivalência dinâmica. Chegamos na palavra sacerdote, muito usada na Bíblia. No ticuna, você não tem a palavra sacerdote. Aí tivemos, conversando com os ticunas, entender, explicar para eles o que é o sacerdote, e aí uma única palavra em português virou uma frase em ticuna. O homem que faz sacrifícios para Deus. Palavra ovelha, não tem. Não conhecem. Palavra profeta, no idioma ticuna, ficou homem que fala a palavra de Deus. Frutas como figo, árvores como figueira, não conhecem. Deus, eles fizeram um empréstimo do Caiová, que é Tupã, e na língua deles ficou Tupanaã, a palavra Deus. Só que
eles não sabiam que a palavra no Caiová, Tupã, era diabo. Então, gente, vira um embrolho isso daqui que vocês não têm noção. Eles não conseguem conceber a concepção trina de Deus. Então, eles são mais parecidos com a doutrina diário do que não o pão diário, tá? Doutrina ariana, dos testemunhos de Jeová, do que com o cristianismo histórico, trino, dessa palavra cunhada por Tertuliano, que também não existia a palavra trindade, e foi o africano Tertuliano, um dos pais da igreja, que criou esse termo para tentar expressar como que Deus, ao mesmo tempo, é três. Um ser com três pessoas. Para eles, é mais próximo isso da doutrina de Ário, onde você tem o Deus Criador, Tupanaã, e aí você tem o seu filho Jesus, que é Yesu Cristo, porque eles não têm o J. Satanás virou Tchatchacuna. E aí, para você trabalhar os conceitos teológicos, na limitação deles, foi uma coisa assim surreal. E aí eu peguei um exemplo aqui, né? O texto de Marcos, falando que o povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E, tendo despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Problema: os ticunas não sabem contar mais do que 20. Eles contam de 1 a 5, que são os dedos de uma mão. O 6 é uma mão mais um dedo. 10 são 2 mãos. 20, 2 mãos e 2 pés. 21, muitos. 300, muitos. 4.000 pessoas, muitos. Entenderam? Viram a dificuldade. Como que você passa um conceito numérico para um povo que não conhece os numerais além de 20? Você não pode ser literal. Não dá para ser literal. E aí o que você faz? Você usa o conceito, o princípio da equivalência dinâmica. Você explica para eles dentro da capacidade que eles têm para entender. A Cirlei ela é expert nisso, porque ela trabalha com surdos e ela sabe muito bem isso, né? O surdo, ele tem 3 tempos verbais só. Tem presente, passado e futuro. Não tem futuro do pretérito, não tem futuro do subjuntivo, não tem pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Gente, tem 3 tempos verbais e você tem que aprender a se comunicar com eles em 3 tempos verbais. Então, quando um pastor está pregando e se ele começar a usar muito o futuro do subjuntivo, o futuro do pretérito, a Cirlei vai traduzir como futuro, ou passado, ou presente. Então, esse é o princípio da equivalência dinâmica. Os ticunas, quando a gente falou que sobraram 7 cestos cheios de pedaços do que sobraram. Até aí eles entenderam. Quando você fala cerca de 4.000 homens estavam presentes, se você colocar um numeral, eles não vão entender. Então, na mente deles, tivemos que colocar muitas pessoas foram alimentadas naquele dia. Mudou a palavra? Mudou, mas manteve o sentido. Manteve-se a dinâmica da equivalência daquilo que eles podem conceber. Quer ver mais algumas coisas? Diferenças culturais. Parábola do semeador. Começamos a falar da parábola, repetimos a parábola. O semeador saiu para semear e foi lançando as suas sementes ao longo da estrada, do campo. Ticuna, na mesma hora, nos parou e falou:
esse semeador é muito burro. Aí a gente ficou sem entender, né? Assim, como assim semeador é burro? Se não, semeador é burro porque ele pega e está desperdiçando a semente. Eu falei, como assim desperdiçando a semente? Não, não, porque o ticuna, quando vai plantar, faz um buraco na terra com o dedo, coloca uma semente, faz outro buraco, coloca outra semente. Ticuna não joga semente. Aí a gente tentou mostrar para eles, aí entra um aspecto da limitação espacial e até de conceber fazer conexões lógicas. A gente tentou explicar para eles que numa outra cultura, de um outro povo diferente do deles, que eles, ao invés de fazer um buraco no chão e plantar uma semente, eles jogavam a semente no chão. Mas só que na mente dos ticunas, aquilo era burrice. E eles continuaram falando, esse semeador é muito burro. É muito burro. Por quê? Eles não conseguem conceber nada que seja além do prático e do real. Como se fossem crianças. Como ficou a parábola do semeador? No Evangelho de Marcos, na língua dos ticunas, o semeador saiu para semear, fez um buraco na terra, colocou uma semente. Um pouquinho mais na frente, fez outro buraco, colocou outra semente, e aí a parábola discorre em cima da realidade deles. Adulterou-se a palavra de Deus? Não. Utilizou-se o princípio de uma equivalência de termos, uma equivalência de ideias, uma equivalência dinâmica. Vamos lá, seguir um pouquinho mais adiante. Eu vou deixar depois um tempinho para a gente conversar, tá bom? Dificuldade com da língua. A frase ticuna é toda invertida. Se eu falar aqui para vocês, os missionários vieram ajudar os ticunas na tradução da Bíblia, eles ouvem isso e na hora que eles vão escrever como o mestre Yoda. Tradução da Bíblia, ajudar os ticunas missionários vieram. Gente, para nós não faz sentido. Então, se você falar do jeito que a gente fala, na nossa estrutura gramatical, sujeito, predicado, verbo, eles não vão entender. Então, depois de processarem o texto, maneira como eles falam, e eles falam totalmente invertido. Às vezes o predicado vem na frente, às vezes o objeto vem na frente, depende da intenção que eles querem dar na frase. Outros exemplos. Ticuna é uma língua tonal. A mesma palavra, ela pode mudar de acordo com a entonação que eles fazem. Então, só de us, eles têm pelo menos 3. Tem o e o u. É que eu nem consigo fazer, queridos. Eu pedia para eles falarem algumas palavras, eles falavam, e eu repetia, não saía igual. Repetia e não saía igual. Assim, eles têm uma palavra para o maior mamífero que eles conhecem, que é a paca. Então, traduz-se paca. Mas quando eles viram um elefante pela primeira vez, quando eles foram lá em Manaus e viram um elefante num circo, eles não tinham uma palavra para elefante, mas eles têm palavra para paca. Então, vamos dizer que a paca seja o elefante é a mesma palavra, só com uma entonação, onde essa entonação dá a ideia daquilo que eles estão vendo, uma ideia de algo gigantesco. Então, quando você se depara com essas realidades de povos que a gente está trabalhando para alcançar, você se depara com as diferenças tonais da língua, dificuldades da língua, diferenças culturais e tudo mais, né? Então, um exemplo aqui, né? Olá, meu nome é Júlio. Então,
eles falam assim, Canaã Tiaguenga Ni. Qual o teu nome? Taku Ni Kuenga. Então, isso daqui é só para vocês entenderem um pouquinho dessa questão das dificuldades que a gente tem com relação a uma tradução que seja, estou fechando aqui, tá? Uma tradução que seja uma tradução extremamente literal, como defendem muitas pessoas de uma escola muito puritana. Isso é quase que uma falácia teológica e uma falácia de tradução, porque a realidade mostra que no âmbito da tradução, hoje, o principal objetivo é você conseguir comunicar fielmente e de uma maneira inteligível de uma língua A para uma língua B. E vocês podem ter certeza que mesmo no nosso meio de gente que fala língua portuguesa, muitas vezes nós não conseguimos fazer essa comunicação. Nós não conseguimos alcançar o coração das pessoas porque nós não utilizamos uma ferramenta científica chamada equivalência de termos, equivalência dinâmica. Palavra composta de hoje, Projeto Ticunas, tá? Anotem aí, Projeto Ticunas, não passem cola, os amigos que não puderam ouvir o estudo. Mas quando a gente, então, fala sobre tradução, e aí eu quero encerrar minha parte aqui e abrir para perguntas, a gente tem que entender que é uma ciência, e essa ciência ela está sendo aperfeiçoada, e conforme você vai aperfeiçoando essa ciência da tradução, os tradutores vão entendendo o que é essencial para você manter. E quais são os elementos que precisam constar naquelas informações que estão saindo do idioma A para o idioma B, mesmo que seja dentro do mesmo idioma brasileiro, português, desculpa. Né? É que hoje os portugueses já falam que nós falamos brasileiros, né? A gente pode estar falando e não se comunicando. Tem ruídos aqui, talvez pela nossa literalidade, pela nossa falta de habilidade nessa comunicação, que impedem que a notícia ou a informação saia do ponto A e chegue no ponto B. E o objetivo, então, da tradução é facilitar o entendimento daquilo que está sendo comunicado. E dependendo do grupo, você vai precisar fazer essa tradutore traditore. Você vai ter que ser um traidor mesmo, porque você vai ter que acrescentar informações, você vai ter que trazer explanações sobre um determinado ponto, sobre uma determinada informação, mas não é que você está adulterando a palavra de Deus. Na primeira aula nós falamos em todo esse trabalho que a Igreja de Jesus teve, desde pegar o texto hebraico, traduzir para a Septuaginta, traduzir para o Copta, para Jerônimo, para a Vulgata e para outros idiomas, é porque todos eles percebiam que se você não falar no idioma do coração, aquela mensagem não chega de uma forma plena, completa. E então, quando você se envolve com pregação, automaticamente você está se envolvendo com tradução, porque você está pegando aquela informação contida nas escrituras e o objetivo é você facilitar a compreensão para quem está te ouvindo. Então, não tem como fugir da questão da tradução. Como que você quer levar isso no seu ministério?
Talvez alguns vão querer ser tradutores profissionais, talvez alguns vão querer estar no meio lá de um povo X para entender a língua e fazer um trabalho nesse sentido. Mas no dia a dia, conforme a gente vai pregando o evangelho, você vai também fazendo a tradução para aquele povo. Se você for pregar para os ribeirinhos no Amazonas, se for pregar para os ribeirinhos em Santa Catarina, para a comunidade açoriana, a linguagem tem que ser os termos têm que ser diferentes. Então, essa palavra que eu usei no começo, estou reforçando, essa equivalência de termos, equivalência de ideias, equivalência de conceitos, uma equivalência que seja dinâmica. E é por isso, e encerro por aqui, e abro para perguntas, que eu mostrei essas várias versões da Bíblia. Tem algumas pessoas que gostam de alguma tradução porque cresceram com ela, né? E eu sempre acredito que a tradução tem que acompanhar a dinâmica do movimento da língua. Por isso que nós temos tantas versões. E temos versões como a mensagem. Algumas pessoas falam, a mensagem, a Bíblia viva, é uma heresia. Não, gente, não é. Só que eles levaram a equivalência dinâmica num outro extremo, para tentar se comunicar de uma maneira mais próxima do seu ouvinte. Numa versão King James, uma versão revista e corrigida, eles estão tentando esbarrar aqui perto da literalidade, que às vezes se torna incompreensível. Qual que é a certa? Gente, não tem. A certa é você tentar se comunicar o mais próximo e o mais fiel com a língua do seu povo target, seu povo destino. Quero abrir para perguntas, para comentários, fiquem à vontade. Sim, eu nunca uso a mensagem como o meu texto fonte, tá? Eu pessoalmente gosto da NVI, porque toda a minha equipe, todos os meus professores, eles estavam envolvidos com a NVI. Então, eu uso a NVI, uso os originais sempre, mas na hora das aplicações, a mensagem é muito legal, porque ela fala ao coração. A paz, Senhor, eu sou o professor Júlio, eu cheguei na metade, né, mas claro. Achei muito interessante, né, que como uma tradução muda a história daquele povo, né, quando você conhece a cultura deles e vai de encontro à dinâmica que eles vão entender a palavra do Senhor, né, porque às vezes a gente, dentro da nossa religiosidade, né, a gente quer mostrar do nosso jeito, né, como nós aprendemos, né, e acho que na vida missionária a gente tem que ter essa metanoia, né, de entender a cultura, que o dialeto ali, o idioma, palavras que eles conhecem, que é diferente das nossas. E em relação a versões, eu gosto muito da NVT, né, e que eu acho, da King James, que eu tenho também, mas a mensagem eu também uso para algumas coisas, né, que tem uma forma literal que eles falam ali, às vezes impacta, né, de uma forma muito agressiva o coração das pessoas, né, daí a pessoa tem aquele despertar, né. Uhum. Muito excelente a sua aula, viu? Gratidão pela sua entrega aí. Amém. Fazer um comentário da NVI americana e NVI portuguesa, tá? Entender, tem uma matéria, posso até encaminhar o livro para vocês, só que é tudo em inglês, falando da história da NVI nos Estados Unidos, por que surgiu a NVI. E era essa luta, né, o pastor lia a Bíblia e as pessoas não entendiam, e aí um dos empresários, incomodado com aquilo, ficou brigando durante uns 8 anos com a comissão da igreja deles para que eles abraçassem um projeto de uma nova tradução, e aí surgiu a NVI. A NVI Brasil, ela não usou a NVI americana como texto-fonte,
a NVI Brasil teve a sua própria comissão, eram linguistas como Carlos Oswaldo Pinto, Luiz Saião, Júlio Sabatiero, e eles receberam o apoio financeiro da NVI americana, mas eles tiveram a própria comissão e eles foram nos originais, e quem discutia a versão final era essa comissão de 7 pessoas que compunham a versão original da NVI Brasil. Então, são 2 projetos distintos, apesar de terem um nome parecido, né, e serem da mesma organização. A NVI americana, nos últimos anos, entrou em algumas polêmicas, tentando colocar até gênero neutro em algumas versões, alguns versículos, e a NVI Brasil não compactua disso, pelo menos até a versão de 2023. Não sabemos como que vai ficar a nova versão, mas são projetos diferentes. Pastor Júlio, antes de passar ali para Marli e para Luciana, eu só queria fazer a minha pergunta, daí eu já deixo ali para elas. Na opinião do senhor, né? Até que linha, né? Ou até que momento o homiliasta, o intérprete, o hermeneuta, ele vai ter a liberdade do uso da equivalência dinâmica, né? Porque como estava falando, o senhor acabou de falar sobre exemplo dessas 2 versões, muitas vezes, até que nem no Novo Testamento, na linguagem de hoje, né, da SBB ali, muitas vezes usa as palavras assim, até que parece que são até genéricas, né, ou muito neutras. Até onde o senhor acha que o intérprete, o tradutor, ele tem a liberdade para fazer o uso dessa equivalência, né? Porque às vezes a gente pode estar fazendo uma exegese, né, em cima do texto e talvez colocando alguma coisa a mais, né? Então, acho que a interpretação do texto, quem vai pregar, por exemplo, a gente falou sobre homilética no mês passado, a importância de você pegar o texto, né, fazer uma homília, conversar sobre ela e fazer uma interpretação e uma apresentação daquele sermão da forma mais clara possível, porque, como o senhor acabou mesmo de falar, o pregador, ele é um tradutor, ele é um homiliasta, ele vai ter que tirar da Bíblia, da mente dele, e colocar na cabeça de outras pessoas, né? Então, a minha pergunta é só essa: até que ponto, né, é correto? Eu acredito que deva ter uma regra ali, né? Algo que foi discorrido dentro do projeto, para usar esse termo, até onde que o homiliasta, o pregador, o tradutor, ele tem a liberdade para fazer uso disso, né? Porque ele pode, talvez, ultrapassar um pouco isso, né? Sim, excelente pergunta, Marcelo. Na questão da pregação do púlpito, a gente tem que ter todo esse trabalho de exegese para que não vire uma exegegue, como você disse, né? De fazer bem o trabalho doméstico e tentar sempre simplificar aquilo que pode parecer complicado. O que eu vejo, às vezes, é que a gente complica aquilo que parece fácil, né? E o trabalho de muitos pastores tem sido esse, né? Complicar aquilo que é simples. Mas na questão da tradução da Bíblia, como um todo, a gente entendeu que quem dá, nessa metodologia da Wycliffe Associates, quem dá a palavra final não é o tradutor, mas é a comunidade da igreja. Então, um exemplo, né? Quando a gente estava traduzindo a Bíblia, essa Bíblia que a gente tem, chamada biblianva.com.br, a gente se deparava com algumas dificuldades, e eu lembro de uma delas no livro de Atos, quando o texto fala que o corpo de Jesus não experimentou corrupção. E aí, ali era corrupção, da corrupção física ou corrupção da degradação em função da morte. E ali surgiu uma dúvida e a gente discutiu. Como comissão, né? Juntamos os linguistas, fomos olhar no grego, contexto e tudo mais. E a nossa primeira intenção
era recorrer aos missionários americanos que estavam ali dando suporte para a gente. E eu lembro que eu fui lá para o Paul, meu amigo, pastor presbiteriano, gente boníssima. Falei, Paul, está acontecendo isso aqui nesse texto, tal, né? Nós discutimos, falamos isso, aquilo. O que você nos diz? Ele me olhou e falou, Júlio, quem é autoridade na língua portuguesa são vocês, não eu. No inglês eu posso dar a minha opinião, no português não. Então, isso é um dos exemplos onde, quando a gente faz uma tradução para um outro povo, uma tradução formal mesmo, né? Vamos produzir um material para um povo X. A autoridade vem daquele conselho, não de uma pessoa, mas de um conselho das pessoas que estão ali discutindo sobre o texto bíblico. E a gente espera que sejam... os slides estão rodando? Deixa eu parar aqui. Tá. A gente espera que esse grupo seja um grupo comprometido com Cristo, comprometido com a sua igreja, mas eu não posso, viu, pastor Marcelo, usando a questão dos ticunas, eu não podia chegar para eles e falar, não, gente, aqui o texto fala que 4.000 pessoas foram alimentadas. Eles iam olhar para mim e falou, quanto que são 4.000 pessoas? Eles não sabem, né? Então, ali a gente tinha pelo menos 2 pastores da comunidade, e aí a gente colocava isso para discussão, fala, quantas pessoas foram alimentadas? E aí, na concepção, na limitação deles, eles falaram, foram muitas. Mas muitas quantas? Eles falavam, mais que 20. E esse muitos, para eles, porque eles não conseguem pensar de uma maneira abstrata. Eles pensam só na maneira lógica, racional. Então, essa percepção de abstrair, para muitas etnias, elas não fazem, não acompanham. Então, nessa hora, depois de discutir, a gente batia o martelo e falou, então fica assim, o melhor que vocês acham é esse termo? Eles falavam, é esse termo. Então, é a comunidade trabalhando em conjunto que discute aqueles temas mais problemáticos e a comunidade dá o seu aval. Só que aí vai um detalhe, viu, pastor Marcelo? Da mesma maneira que nós precisamos fazer revisões da nossa Bíblia até hoje, é melhor eles terem uma porção, mesmo que não uma tradução tão boa, mas que possa passar por revisões constantes, do que eles não terem nada, esperarem 30 anos para ter alguma coisa. Então, foi em cima dessas verdades que nós começamos a trabalhar com esse processo de aceleração da tradução, e passando essa responsabilidade não mais para o linguista, mas para a Igreja de Jesus que fala aquele determinado idioma. Ficou claro? Perfeito, pastor. Melhor explicação do que essa e é o exemplo do pastor ali americano, né, que se vocês estão traduzindo para o português, vocês têm que usar o português, né, como a língua mãe, a língua do coração, e o exemplo, muito bom, perfeito. Mais perguntas? Temos aí, acho que um tempinho aqui ainda, né? Sim, Eu acho que a gente professor. vai colocar na ordem, a Marli primeiro, depois a Luciana, depois a Cilei. Marli, Luciane e Cirlei. Tá, fala, Marli. Professor, em relação à questão do cordeiro, né? Os ticunas ali, eles não conheciam a ovelha, né? Como que vocês conseguiram colocar o cordeiro para eles? Derramamento de sangue, a questão do cordeiro em si.
Eles têm Ali, essa questão do cuidado com os animais, que eles só usam ele para alimento, algo assim. Eles tinham alguma resistência? Ou como é que foi essa experiência? Para alguns conceitos bíblicos, o que a gente fez? A gente mostrou, aí é um trabalho um pouco mais detalhado, porque daí você tem que mostrar a imagem, falar de uma história, de um simbolismo, o que está por trás, como que aquele animal reage, e mesmo assim para eles é difícil, porque não faz parte da vivência deles, e não faz parte também do imaginário deles, né? Então, até coisas simples, né? Um dia a gente, todo dia tinha um coffee break lá, entre o nosso trabalho, e no primeiro coffee break que vieram uns pãezinhos com queijo, presunto e alface. E aí nós começamos a comer no coffee break, aquele sanduichinho, e os ticunas nem tocaram naquilo. Começaram a dar risadas, né? Aí eu falei, Pastor Mário, o que está acontecendo, né? Ele disse, não, vocês são coelhos, assim, como assim somos coelhos, né? E eles rindo e rindo, né? Ele disse, não, porque só coelho come verdura, né? Aí a gente entendeu que não podia ter alface na comida para eles. Eles não iam nem tocar, né? Então, até essas questões mais simples, eles não conseguem imaginar que um ser humano normal se alimente de cenoura, de alface, de rúcula. Isso é comida para dar para bicho, né? E eles comerem aquilo, eles se identificam com bicho. Então, e como eles têm muitas culturas ali naquela região, que são limitadas porque não tiveram o estímulo que nós tivemos, não tiveram as ferramentas que nós tivemos para conseguir pensar de uma maneira abstrata. Então, quando nós trabalhamos o cordeiro, nós mostramos o animal, e aí tem toda uma aula daquilo que o cordeiro faz, tá? Só que você não pode fazer isso com tudo, porque tem coisas que eles não concebem, né? Como 4 estações. Não dá para falar. Eles têm 2 estações, chuva e não chuva. Então, até a tradução da Bíblia tinha que ficar como isso, né? A parte que chovia, a parte que não chovia. Então, é um trabalho muito difícil. Então, o que se fez? Alguns termos, como a parábola do semeador, ficou ali daquela maneira, até que, em algum momento, eles consigam avançar na compreensão abstrata. Aí, aquela Bíblia vai passar por uma revisão, para que ela comece a passar conceitos mais próximos de uma questão abstrata, de que não faz parte da cultura deles, mas isso pode levar uma geração inteira, né? Uma nova geração de ticunas, pensando mais de uma maneira ocidental, sendo alfabetizados em português, conseguindo pensar de uma maneira mais abstrata. Aí eles vão olhar para aquilo e falar assim, nossa, isso daqui parece livrinho de história infantil, vamos melhorar essa tradução. Então, daí eles vão e pegam aquela tradução e fazem uma melhoria daquela tradução. Então, é um trabalho muito complicado. Eu imagino que é o mesmo que a Cirlei passa com os surdos, né? As primeiras traduções que foram filmadas ali com os surdos, elas têm que passar por constantes revisões, porque novos termos vão surgindo, novas considerações e concepções do termo vão aparecendo. Luciana? Boa noite, graça e paz. Graça e paz. Eu sou professora de inglês. Sim. E me interessa muito essa dinâmica da tradução, né? E a minha pergunta é quanto tempo que vocês gastaram lá entre os ticunas nessa viagem e quais foram os livros, aliás, que vocês estavam focados para essa tradução e quanto tempo levou? E também, no caso, como eu sempre gostei dessa área,
né? Como eu poderia entrar, tem um curso para ser específico da Bíblia, né, no caso, de Muito tradução. bom. Tá, nós chegamos lá para ensinar uma metodologia para eles, tá? Então, nós ficamos um mês com eles, com o objetivo de ensinar como que seria essa metodologia. São 8 passos de tradução, de leitura, assimilação do texto, verbalização do texto. Quem sabe até numa próxima eu possa falar um pouco dessa metodologia. E depois, 4 passos de cheque, né? Cheque por outra pessoa, cheque da ideia, cheque por outrem. Então, você está passando por constantes revisões. Então, a gente foi para ensinar uma metodologia. E aí, para ensinar essa metodologia, nós escolhemos o Evangelho de Marcos, conseguimos em um mês traduzir o Evangelho de Marcos inteiro, deixar o Evangelho de Marcos impresso para eles. Todo mundo recebeu uma cópia do Evangelho. E traduzimos também, se eu não me engano, 1 Timóteo. Só para vocês terem uma ideia, né? Nós temos projetos, a Wycliffe Associates tem projetos hoje, muitos projetos na África acontecendo, temos 2 projetos no Oiapoque, onde a Bíblia inteira foi traduzida em aproximadamente 2 anos. A nossa Bíblia em português, ela levou 6 anos, porque como o português já é uma língua solidificada e tem muitas excelentes versões, nós não poderíamos apresentar para o mercado cristão uma Bíblia que não fosse excelente. Então, nós ficamos ali 6 anos trabalhando, 2 no Novo Testamento, 4 no Velho, investiram muito dinheiro para que o projeto ficasse redondinho, e ele ficou um projeto muito bacana. Mas nessas comunidades onde não se tem nada de porção das Escrituras, um projeto desse, em 2 anos, 2 anos e meio, entrega para a comunidade a Bíblia inteira traduzida. Em comparação com a metodologia tradicional, utilizada linguistas e todo... Não estou desfazendo deles, tá? Não estou desfazendo da Allen e da Wycliffe Bible Translation. Você pode levar até 30, 35 anos num projeto como esse. Enquanto num você gasta 500 milhões de dólares, no outro você pode gastar 100 mil dólares, né? Então, a diferença é muito grande. Hoje, a Wycliffe Associates deve estar traduzindo, deve estar envolvida aí nos 80 ou 100 projetos ao redor do mundo, de novas versões, capacitando pessoas, treinando líderes, os próprios líderes ficam fazendo o dever de casa, trocando as traduções que eles fizeram, compara essas traduções e tudo mais. Como que você pode se envolver? Muito bom. Eu posso te colocar em contato com a equipe da Wycliffe Associates, e eles têm sempre novos projetos, novos desafios, e daí vale a pena conversar com eles. Eu te coloco para conversar com Aaron, que é o responsável a nível Brasil, e, de repente, você pode ser utilizada não somente no Brasil, mas qualquer país que use o inglês como um segundo idioma. Sirlei? Oi, pastor. Oi, Sirlei. Realmente, os desafios da tradução é algo fantástico. Eu estava me lembrando aqui de a questão de quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez e o galo canta. Para nós, o cantar é essa configuração de mãos aqui ou essa aqui. Tá. Só que o galo, ele não canta. O galo, ele emite um som. Mas para o surdo, o som que ele emite não faz a diferença se é da voz humana
Então, aí o que o surdo fez? Ele pegou o biquinho do galo e ele abriu e fez no sentido de que ele cantou, mas não o nosso cantar. Então, tem muitas coisas que, de um sinal, dá para fazer uma pregação. Por exemplo, que alguns dias atrás houve uma grande discussão por causa do sinal que sempre foi utilizado casa-cruz. Então, esse aqui é o prédio. Então, as pessoas assim, mas nós somos igrejas. Então, da casa, e as pessoas estão dentro. Então, essas pessoas aqui formam a igreja de Jesus. Mas tem aquelas igrejas que nem telhado tem. Então, é uma reunião de pessoas que ali no mesmo objetivo, no mesmo sentido de igreja. Aí a questão do cordeiro também, né? O cordeiro animal. Mas quando se refere a Jesus Cristo, nós fazemos a diferença do cordeiro com a letra maiúscula ou com o animal como o cordeiro de letra minúscula. Então, é no sentido que ele é igual o Filho de Deus ou Jesus, que é igual, que é o substituto do cordeiro. E aí, então, até fazer tudo isso, já deu Então, tem um método também que era o DOT, que hoje é TPS, né, a Bíblia TPS, são 11 passos. Até vou disponibilizar ali o link no grupo, porque é bem interessante o trabalho que era feito, né? Nós usávamos a NVA, e da NVA a gente começava a discutir por esses passos. Um intérprete junto com um surdo lia, via o que se entendia, começava a discutir o intérprete, colocava a forma do português para Libras, só que o surdo colocava na Libras a língua do coração dele, de como ele fazer, e a gente ia vendo a transformação disso. E aí depois fazia a reunião de grupo, três surdos analisavam, aí davam as suas opiniões, até chegar no 11º passo para sair o versículo traduzido para Libras. Então, a Bíblia TPS, para mim, assim, é algo fantástico, me ajuda muito na interpretação, porque vou passar para o surdo a forma com que ele entende. Eu iria fazer o galo cantou, quando Pedro negou, não conheço Jesus. Então, existem várias formas. O que é negar? Né? Mas ele disse, por três vezes, ele falou, não conheço esse homem, tá? Sai fora. Então, até nesse trabalho de tradução, que é algo que me mexe muito comigo, eu sou apaixonada pela Libras, eu sou apaixonada por todas as coisas que faz, o que Jesus faz. Por exemplo, como ouvirão se não há quem pregue? Então, para o surdo, não é o ouvir, para o surdo é a informação, é como chega a pregação no coração dele. Então, até o movimento vem para o coração. Eu falo com você e você, assim como eu falo, e você pode me ouvir. Então, eu falo para você e você me responde. Você me responde. Então, assim, resposta. Deus é a resposta. Mas Deus é a resposta aqui. Viu? Que coisa magnífica traduzir. Então, assim, eu acho que nós somos apaixonados, né, pastor? Então... Cirlei, obrigado. Você enriqueceu muito, porque eu tenho certeza que
todos os domingos, quando vocês fazem a tradução, vocês estão usando uma equivalência dinâmica. Exatamente. É impossível traduzir sem utilizar dessas ferramentas. Às vezes é uma equivalência de ideias, né? Porque tem muitas palavras que não existem na língua dos surdos, então você tem que usar uma ideia que foi pregada para que aquele texto se torne entendido. É verdade. Mais alguém levantou a mão? Sim, pastor, eu só queria fazer só uma colocação bem rápida, falando sobre essa questão da tradução. Quando a gente esteve na Índia, praticamente todas as vezes que a gente foi lá, precisa do tradutor, né? Porque, embora o pastor missionário lá entenda o inglês, a gente fala só um pouquinho, mas eles são fluentes. Quando vai passar para a comunidade, que é as crianças, as pessoas que estão lá na comunidade, eles não falam, na grande maioria não falam inglês. Eles falam ou o hindi, o telugu, cada um dentro da sua vila, né? E num dos estados, que é o estado de Andhra Pradesh, que onde a gente viaja bastante, o alfabeto deles é composto de 56 letras. Nós temos 24 no português, eles têm 56. Então, quando teve uma das vilas que nós estávamos lá, que a gente foi contar a história do livro Sem Palavras, tinha muitas crianças, a igreja estava cheia, veio pais e tal. O missionário, parecia que ele demorava muito para falar, e a gente chegou assim até a ficar preocupado, será que está acontecendo alguma coisa? Aí depois o pastor, que era o pastor do Santoshi, explicou para a gente, não, Marcelo, é o cuidado para fazer o que o senhor está ensinando hoje para nós, a tal da equivalência, né? Porque como o alfabeto deles é muito maior e cada frase demora praticamente o dobro da nossa fala, então a tradução dele demorava. A gente ficava preocupado porque achava que ele estava emendando alguma coisa, falando alguma coisa a mais do que a gente tinha falado, quando, na verdade, ele estava fazendo um esforço gigantesco para pegar aquilo que eu tinha dito em menos palavras e colocar e explicar para as pessoas que estavam lá. Então, eu só queria colocar esse exemplo, ali a gente não estava fazendo uma tradução literal do texto, mas o tradutor estava tendo um trabalho semelhante a esse que o senhor estava falando. Então, eu só queria compartilhar isso, que eu acho que ia enriquecer aqui também. Excelente, excelente, pastor Marcelo. A gente, se não observar isso, queridos, você falha com o seu papel de comunicador. E o que o evangelho faz é comunicar o amor, a graça, o plano, a salvação de Deus. E a gente não pode cair nesse erro de ser biblistas, né? Eu creio na inspiração, eu creio na inerrância, mas a própria comunicação de Deus, ela, num certo sentido, ela é limitada, porque Deus tem que comunicar seus planos para que aquilo que está no coração dele seja transformado em palavras compreendidas. Um exemplo disso, e aí, se alguém quiser perguntar, pode perguntar, mas eu estou preocupado com o horário de vocês, tá? Nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, você tem o conceito de Deus se arrependeu. Lembram disso? Deus se arrependeu de ter criado o homem. Quando Jonas está ali brigando com Deus, ele fala, olha, eu fugi porque eu sabia o que ia acontecer, o Senhor se arrepende do mal. E aí você tem o contraste do Novo Testamento. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que conte mentira alguma. Se ele prometer, ele vai cumprir. Então, como que isso caminha? Bom, é simples. Não existe, em palavra humana, palavras conhecidas no hebraico e português, alguma palavra que se assemelhe àquilo que passa no coração de Deus quando ele vê a humanidade toda pecaminosa e cheia de pecado e ele decide destruir tudo. A palavra mais próxima daquilo que nós entendemos é a palavra arrependimento. Só que Deus não se arrepende.
A palavra ali, no original, ela tem um sentido de Deus se move profundamente em compaixão. Não é arrependimento. Mas se você for pegar aquela palavra e transformar numa frase, você vai ter uma Bíblia que você não vai conseguir carregar. De tão grande, de tão pesada. Então, até na comunicação divina, você tem essas limitações, né? De sentimentos que são expressos no coração de um Deus que é infinito e grandioso. Agora, esse sentimento tem que ser expressado numa única palavra humana, num hebraico, num português. E aí você vai ter as limitações dessa comunicação também. Então, até o Senhor Criador faz uma adequação, equivalência de termos, equivalência de ideias, para comunicar a sua palavra verdadeira, inefável, autoritária e todos os atributos que nós temos. Se tiverem mais perguntas, estou aqui à disposição, senão o tempo é de vocês, tá? Eu acredito que nós já estamos no tempo limite, a gente já passou uns 10 minutos, mas se alguém tiver mais alguma pergunta assim que necessite de uma resposta elaborada, a gente pode contactar o professor, né? Depois também os alunos podem mandar para você. Se o senhor permitir, a gente, claro, assim permitir, a gente vai fazer isso, né? Passar o contato para um aluno que tenha alguma dúvida mais específica. E a gente quer agradecer muito pela aula de hoje. Eu acredito que é uma aula bem diferente e é um incentivo aí para os alunos olharem também sobre esse ponto de vista, né? Para a gente pensar nisso também. A aula de homilética, mês passado também, ela já veio falando nesse sentido, mas agora numa visão muito mais profunda e técnica, né? Então, até falando sobre os biblicistas, né, que o senhor citou, eu acredito que muitas vezes acho que eles não param para sentar e imaginar a dimensão que é fazer a tradução para um outro idioma. A gente está acostumado com o inglês, com o alemão, com o português, mas muitas vezes eles não lembram desses mais de 2.000 povos aí que não têm a Bíblia no seu idioma, né? Muitos deles nem uma porção, nada, absolutamente nada. Então, para a gente aí que é estudante dentro de uma escola de missões, a gente precisa orar por isso, né, para Deus criar caminhos, como a Wycliffe está fazendo agora, aí quase 100 projetos simultâneos. Isso aí é realmente incrível. Imagine o investimento financeiro e de tempo que estão fazendo, mas isso é para a glória de Deus e para que a palavra, né, chegue nesses corações. Então, muito obrigado, pastor Júlio, que Deus abençoe muito você. Semana que vem a gente vai esperar ansioso, né, a próxima aula, no dia 9, para a gente ter esse segundo tempo aí, e vai ser uma benção, tá? Tá bom. Agora, o que esperar semana que vem? Semana que vem a gente vai trabalhar... eu quero contar um pouquinho a história da NVI para vocês. É uma história muito enriquecedora, porque tem a ver com tradução. Nós vamos falar um pouquinho das correntes atuais de concepções de tradução, o que está se discutindo hoje a nível de tendências, tá? E falar um pouquinho talvez do projeto de tradução que a gente utilizou na Wycliffe Associates. Muito bom. Se for possível, eu vou mandar, pastor Marcelo, esse arquivo, mesmo sendo em inglês, talvez a Luciana nos ajude. Sim, eu sugeri isso para ela no chat, para ela nos ajudar nisso. Porque vai ser importante vocês verem como essa mudança de eixo é importante. Não menosprezando o que tem sido feito por outras agências, mas também ter oportunidade de ver uma outra metodologia que está ganhando espaço e está ganhando credibilidade, porque ela está preocupada em acelerar o processo, tá bom? Legal. A gente eu só vou parar a gravação aqui para a gente bater uma foto, a gente sempre bate uma foto no final, tá? Juntos para